A ciência de dados já é vista como uma das áreas interdisciplinares mais promissoras e com maiores possibilidades para conhecermos a todos os alunos, professores, enfim, todas as informações. O comércio já usa isso com muita propriedade. A indústria também, quando faz pesquisa de seus equipamentos e materiais que estão disponíveis no mercado. E, principalmente, o uso que cada consumidor pode ter do seu produto. Portanto, nós vamos agora abordar essa ciência de dados à luz da educação, pois sabemos que com o advento dos ambientes virtuais de aprendizagem, muitos dados, muitas informações ficam disponíveis sobre os nossos alunos, tais como a hora que entram, quanto tempo se dedicam a cada atividade, a cada tarefa, se pesquisam, se acrescentam, se compartilham, enfim, temos uma enorme variedade de informações. Qual é a relação que podemos fazer entre ciência de dados e aprendizagem, ciência de dados e a educação? Nós vamos fazer uma seguinte analogia. A ciência de dados, como eu disse, são várias informações, inúmeras, milhares, milhões de informações a respeito de pessoas, seus comportamentos e seus usos, vamos dizer assim. E na escola, no nosso ambiente educacional, não será muito diferente disso, porque, como disse ainda há pouco, os ambientes virtuais de aprendizagem coletam, ou melhor, informam para nós, professores e gestores escolares, todas as informações de seus alunos, ou seja, de sua clientela final, que é quem mais interessa e é a quem a gente está voltado e está interessado em construir o aprendizado. É tal como uma represa, uma analogia sensacional. Ou seja, à medida que o tempo vai passando, que os alunos vão produzindo seu material no seu dia a dia, que vão participando das atividades, é como uma represa, nós vamos juntando num determinado ambiente esse volume de informações que vai se tornando cada vez maior. Porém, esse fluxo de informações é como a água que alimenta essa represa e essa água que sai da represa, como nossa analogia. Olha essa imagem. A represa não só junta, o nome está dizendo represa, ela represa essas informações, mantém ali dentro. Ali nós temos, se continuarmos nessa analogia com nossos alunos, nós temos todos os tipos de aluno, todos os comportamentos, todas as necessidades, todas as participações. E aí precisamos dar vazão a isso de vez em quando, pegarmos alguns dados desses, extrairmos daí, alimentar constantemente, que tal qual a represa. Se a gente só puser os dados lá e deixá-los paradinhos, é como a água, vai estagnar. E no nosso caso dos dados, eles vão envelhecer e vão perder o propósito, porque à medida que sempre esse fluxo está sendo alimentado, cotidianamente temos novas informações caindo nesse banco de dados, portanto, se nós não o utilizarmos, ele vai ficando obsoleto. Portanto, esse fluxo é importante, assim como os rios, os mananciais, mandam água nova, informações novas para essa represa. Bom, mas aí um ponto também chega à nossa necessidade agora, que é o próximo slide. É uma analogia entre o pescador com a vara de pescar e a rede que a gente joga nessa mesma represa. Quando a gente está com uma vara de pescar, qual é o tipo de peixe que a gente pode pegar, capturar com uma única vara? Olha, se a gente tem a intenção de um determinado dado, de uma determinada única informação, assim como na pesca eu quero pegar um determinado peixe, eu preciso fazer uma isca adequada, eu preciso construir uma estratégia, achar os pontos aonde esse conjunto de peixes que a gente quer buscar, no nosso caso de dados que iremos buscar, estaria mais reunidos, mais aglomerados. Mas ainda assim resta uma questão. E esse fluxo novo que vai entrando, vem todos para esse mesmo lugar? Em que lugar da represa estaria todo esse peixe, essa informação que nos é útil, que nos é necessária? Então, pessoal, quando a gente faz a pesca por vara de pescar, quando eu vou garimpar os meus dados
dentro dessa represa, que é esse manancial de informações, precisamos selecionar. E essa seleção se dá com uma isca, quando a gente põe aquele anzol, aquela isca própria para pegar determinado peixe, só que tem uma limitação do volume que está estagnado, que está parado num único lugar, eu não consigo jogar com uma única vara, uma única isca em todos os pontos da represa. Com a analogia da rede, a rede a gente está olhando ali, ó, eu consigo cobrir uma área maior. E eu faço essa questão da rede com o tamanho da malha da rede em função do tamanho do peixe que eu quero pegar. Mas ainda assim virar ali dentro outros peixes que não nos interessam. Portanto, eu vou precisar fazer uma seleção depois, pego esse volume de dados e selecionar quais os que nos interessam. Olha o trabalho que isso dá. Então, ó, quando a gente vai fazer essa mineração de dados, a gente vai precisar olhar sobre que tipo de informação me é necessária e como eu posso coletá-la e como que eu devo reunir. E por isso, essa informática da educação vai ter esses 3 tópicos importantes aí, que é a mineração desses dados educacionais, tal como a rede, só que ela estaria específica para um determinado tipo de informação, a análise da aprendizagem e a análise acadêmica, ou seja, como está o desempenho também da instituição, do professor como um todo. Estamos lidando com um volume milhares, de milhões de dados reunidos ao longo do tempo. Então essas técnicas é que vão constituir o que nós vamos considerar nessa ciência de dados. Nessa técnica de análise, que é o ponto mais central, onde há uma interseção completa entre todas as informações, essa técnica de análise é exatamente como eu faço, como que nós devemos proceder, e aí vão envolver estratégias estatísticas, estratégias do Big Data, de tags, de seleção de itens e de informações que nos são necessárias. E aí, com isso, essa técnica de análise vai me permitir fazer uma avaliação da aprendizagem, vai me permitir fazer uma análise do processo da aprendizagem sob o ponto de vista institucional e uma análise do processo do ensino, também sob o ponto de vista institucional. Então essas 3 interseções, na verdade essas 4 interseções, vão estar falando da mineração dos dados educacionais, da análise do aprendizado e da análise da instituição. De uma forma geral, é isso que nós vamos tratar quando pensamos em ciência de dados e a educação. É um excelente campo de estudo que eu me apaixonei e olha, é como a gente consegue fazer a avaliação do aprendizado, do nosso próprio trabalho como professores e da instituição como um todo. Muito obrigado e até a próxima aula.